Bom, vamos lá. Então a gente está numa experiência onde a estrutura parece ser para o fim de produzir algum material. Talvez energia, talvez conhecimento ou sentimentos. Bom, como eu ia dizendo, a gente veio para produzir sentimentos, produzir conquistas, galardões, seja o que for, alicerçado em alguma estrutura que nos provê isso. E aí o mecanismo ele funciona de forma saudável, de forma feliz para os dois lados, sistema de leis e tudo certo. Só que está tudo alicerçado, a gente não pode achar que é por acaso. Está tudo alicerçado numa autoridade que a gente dá subconscientemente, ou talvez em outra esfera, a outra estrutura de seres. Tem o Elohim criador, que criou o sistema, e tem o Elohim onde a gente pode dizer que talvez os dois sejam o mesmo, mas o Elohim onde roda todo o sistema. O Elohim que é o alicerce do sistema. Então ele é a realidade, ele teve uma camada de auto-outorga, né? Ele se divide as dimensões, cria uma outra dimensão que é a terceira, onde é dado ao ser humano, mas já tinha uma dimensão anterior, que a gente chama de quarta dimensão. Por quê? Porque é a dimensão das leis, a dimensão que é a arquitetura tudo. O Big Bang ele seguiu uma lei, para explodir, ele seguiu a lei da física, né? Então o universo das leis, ele é uma questão aí que é anterior à terceira dimensão. Eu também vejo a quarta dimensão como imaginário, como aquilo que você pegou de herança da terceira, né? Porque eles dizem que quando o espírito morre, ele só tem aquilo que ele viveu, ou seja, é a herança que você pegou de imaginações, de impressões que você teve na terceira. E será que a quarta dimensão é só dos que morreram? Ficam várias questões porque eu não tenho acesso. Agora, talvez tenha acesso, mas não consciencialmente 100%. Agora fica aquela questão, essa estrutura toda, qual a mescla? Ela está 100% protegida? Será que o nosso sistema não tem uma outra esfera onde ele possa ser atacado? Não é, por exemplo, um cofre de algum ser, um cofre de alguma hierarquia, como algo que possa ser invadido, possa ser alterado? Não é uma máquina, alguma coisa do próprio Deus? Porque a gente vê na história a interferência de vários seres da outra camada, que não é a terceira dimensão, ou corriqueiramente, a gente vê corriqueiramente na terceira, que eles interferem, seja os Anunnaki, seja os seres da mitologia maia, os filhos do sol, os seres superiores, eles interferem na nossa existência. Então, parece ter algum tipo de conflito entre eles, e o ser humano seria uma espécie de tesouro de alguma espécie, ou talvez um tipo de maquinário, porque eles podem entrar e usufruir de algum benefício, né? Porque o ser humano tem como característica a experiência e a proximidade com Deus, a criação da realidade, né? Eles dizem o eu sou, que cria sua própria realidade. Agora a gente vai criando nossas próprias realidades no meio de diversos universos, de outras pessoas. Então esse maquinário da convivência, que é a questão do sistema Elohim, que diz que podemos criar nossa realidade da forma que nós quisermos. Então esses seres da outra camada teriam mais poder de criar sua própria realidade aqui dentro. E eles têm a energia, né? Eles são centros energéticos muito fortes, e eles têm um maquinário de
mapas mentais muito diferentes do ser humano, ou talvez o ser humano possa alcançar, mas o deles está mais forte, porque está alicerçado em questões divinas, talvez em conflitos divinos, em histórias divinas, com características divinas, de conhecimentos que nós não temos acesso. Então, nós estamos aí num tipo de sistema dentro de outro sistema. As coisas no universo podem se transformar de forma muito grande sem que haja reflexos, porque nem sempre as pessoas vão querer comentar umas com as outras, e o nosso universo é um universo de compartilhamento de informações, tanto histórica quanto de datas, né? A gente precisa registrar na data com outra pessoa, de fontes confiáveis, precisa ser uma pessoa confiável, de palavra confiável, precisa ser historicamente também registrado de forma científica. Então é aquela questão, coisas podem ser observadas que conflituam com a estrutura da realidade, que elas não sejam registradas e isso passa batido, que seriam grandes manifestações de seres externos na camada do Elohim da terceira dimensão. Seres que fazem coisas surreais, seres, isso pode ser um conhecimento superior, ou pode ser também uma origem superior mesmo, né? Uma origem diferente. Seres que fazem coisas diferentes, que fazem milagres, pode ser o uso aí de uma força desconhecida, ou o uso de uma origem desconhecida. Seres que se utilizam de tecnologias diferentes. Então nós estamos aí presos e nós temos que tomar uma sequência de atitudes correta, de acordo com o seu enredo pessoal. Porque o enredo também é uma tecnologia. Tecnologia do enredo seu, seus conflitos de sentimentos, seus conflitos familiares, os seus conflitos de sucesso em qualquer área que você se dedicou. Isso é uma tecnologia. Você pode criar uma nova área na sua vida que você tenha sucesso e isso vai trazer aí resultados para o enredo geral seu. E aí no seu enredo você vai, na forma histórica, buscar heranças para poder ascender consciencialmente a um estado de catarse, vamos dizer assim, de uma situação que você não esperava. Vamos, por exemplo, aí que você seja um grande representante mitológico de algum tipo de profecia. Isso vai estar na sua cultura. Então você precisa adquirir conhecimento, ou você seja representante de uma geração nova de ideais, você seja representante de uma nova era. Então você pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o milionário, mas você sempre vai ter as características que só você vai poder distinguir e caracterizar. Tem a questão dos pleidianos, tem a questão dos agartinos, tem diversas mitologias de seres de outras camadas que vêm. E o jogo é esse, um jogo que está rolando dentro de uma outra camada que estrutura ele, e que para perceber os detalhes a gente precisa perceber diversas impressões disso, ou lidar com diversas experiências, para perceber o que é que está além, o que está para além do próprio existência. Isso predispõe a pessoa a se dedicar a diversa leitura, diversa experiência própria e conhecer diversas pessoas para poder capturar aquilo que estiver para mais além, ou pescar aquilo que estiver para mais além e ascender, né, para essa região, seja em vida ou depois, porque sabe-se lá o que acontece, né, depois das camadas. Nós estamos aí subjugados, não se sabe como reagir. O Evangelho, onde Jesus até mesmo diz para um ser como reagir, né, após a morte ou após algum tipo de manifestação. Não posso dizer com certeza, porque é um dos diversos materiais aí, de entretenimento que eu tenho acesso, que tive acesso. Mas onde ele diz que um tal de alienígena Akamote, alguma coisa assim, que a gente deve dizer que
se comportar de uma maneira específica. Agora, você está dentro desse jogo, depois que você perde os sentidos e perde a energia, você está muito vulnerável. Depois que você perde confiabilidade, você fica muito vulnerável. Então nunca se sabe, né, até que ponto você deve reservar conhecimentos ou contatos, ter conhecimentos de como proceder, porque essas coisas são muito sutis e inesperadas. Então pode acontecer alguma coisa com você, onde o seu alicerce ou as regras do jogo mudem e você estaria diante de uma nova realidade, onde você tem que se proceder de uma forma específica que você tomara esteja pronto para demonstrar o seu valor e as suas capacidades e o seu aprendizado. Por enquanto é isso.